Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo o que era seu. Mas ele ficou para trás, sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: "Solte-me, pois já está amanhecendo." "Não solto enquanto o Senhor não me abençoar", respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: "Como você se chama?" "Jacó", respondeu ele. Então o homem disse: "O seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel." "Agora diga-me o seu nome", pediu Jacó. O homem respondeu: "Por que você quer saber o meu nome?" E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse: "Eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo." Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel, e ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Até hoje, os descendentes de Israel não comem o músculo que fica na junta da coxa, pois foi nessa parte do corpo que ele recebeu o golpe. Esta é a palavra de Deus. Essa passagem é o clímax da vida de Jacó, tá? Se você não sabe quem é Jacó, Jacó ele é o neto de Abraão, filho de Isaac, e ele nasceu, ele é um irmão gêmeo. Ele tinha um irmão gêmeo que chamava Esaú, tá? E para a gente entender então esse clímax da vida dele, né, esse plot twist, né, como diz em filme assim, né, tipo roteiro, que é o ponto de virada da vida dele, tipo é quando a vida dele ela meio que, sabe assim, vira e se resolve. A gente precisa entender um pouquinho da história da vida dele. Então Jacó ele tinha um irmão gêmeo que era o Esaú, e quando ele nasce segurando o calcanhar desse irmão dele, tá? E isso rendeu para ele uma maldição do nome. Por quê? Porque a palavra Jacó, ela parece muito com a palavra no hebraico para calcanhar. E no hebraico eles tinham, sei lá, meio que essa superstição de certa forma, né? Ou, sei lá, essa metáfora, talvez, da cultura deles, de que quem fica atrás do teu calcanhar é uma pessoa que está te perseguindo, entendeu? É uma pessoa que está querendo teu mal. Então é uma pessoa que ele tem um perigo de ser uma pessoa que vai te trapacear, que vai te enganar. Então Jacó, ele nasce, ele ganha esse nome, Jacó, né, que lembra calcanhar, que lembra trapaceiro. E naquela cultura o nome revelava o destino da pessoa, revelava a identidade da pessoa, quem a pessoa era. Então esse cara ele nasce com esse nome maldito, entendeu? O nome tipo, cara, ele ficou conhecido como o cara que era o trapaceiro, 171, o cara que enganava todo mundo. E de fato ele vai viver a vida dele desse jeito, né? Porque tem outro detalhe nessa história. O detalhe é o seguinte: Deus tinha aparecido para o vô dele, Abraão, tinha falado assim: olha, eu tenho um plano, eu vou salvar o mundo através da tua família. Então como é que vai acontecer isso? A cada geração, a cada descendente teu, eu vou enviar uma criança messiânica, uma criança que vai ser a criança que vai carregar uma semente especial, uma semente santa, até que chegue um momento na história que o próprio Messias vai entrar no mundo através desse descendente, e ele vai ser o cara que vai salvar o mundo. Então aconteceu isso com um dos filhos de Abraão, que foi Isaac, foi a criança escolhida, tá? E depois a criança escolhida, a criança messiânica, era para ser o Jacó. Por quê? Quando eles ainda estavam na barriga da mãe, a mãe dele chamava Rebeca, Deus deu uma profecia e falou que o mais novo ia ser o escolhido. Então diz assim, está lá em Gênesis 25: os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela é a mãe, tá, Rebeca? Ela foi consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então ela sabia que
o mais novo, né, ele ia ser aquele que era o escolhido, o mais velho ia servir o mais novo. O problema é o seguinte, o pai, que é o Isaac, ele preferia Esaú. Por quê? Porque Esaú era o macho alfa, entendeu? Ele é o cara que ele nasceu, ele era peludão, ele era forte, ele era agressivo, ele era caçador, ele vivia no campo, entendeu? Era aquele cara macho, né? Que tipo ia caçar, ia acampar no mato. E o pai gostava muito dele, era o red pill da família, né? Era o Esaú. E na velhice, quando Isaac percebeu que ele estava para morrer, ele resolveu colocar a casa dele em ordem. Ele falou assim para o filho mais velho, falou, ó, vem que eu vou te abençoar, eu vou passar a herança para você, mesmo sabendo que Jacó era o escolhido por Deus. O que está acontecendo aqui? É importante você entender isso. Isaac, o pecado de Isaac é o seguinte, ele está se escondendo atrás da cultura dele, porque naquela cultura o primogênito era o cara que herdava, porque a herança da família não era dividida de maneira igual. Era assim, o primogênito ele recebia a maior parte. Por quê? Porque ele tinha a obrigação de cuidar de toda a família, se acontecesse alguma coisa. Os outros irmãos eles iam receber porções menores. E Isaac está se escondendo atrás da cultura. Por quê? Porque ele preferia esse filho, era o filho macho. Então assim, era o que todo mundo esperava que ele fizesse. E ele está meio que fazendo isso ao invés de fazer aquilo que Deus já tinha falado que era para ele fazer. A mãe, que é a Rebeca, sabia então que a bênção era para o mais novo. Ela armou um plano, eles enganaram o pai, porque o pai já estava cego. E aí quando o pai foi abençoar o mais novo, que é o Jacó, então ele chega como se tivesse, ele usa uma roupa do irmão dele para ter o cheiro e tal. E aí ele engana o pai dele, que está cego, e aí o pai abençoa. Jacó vai embora. Quando Jacó vai embora, chega Isaac. E aí Isaac fala, pai, tá aqui, eu trouxe a comida que você queria, a comida que você gosta, agora me abençoa. E aí diz o texto que o Isaac ele começa a tremer. Por quê? Fala assim, ó, Gênesis 27, 33. Isaac ficou agitado e começou a tremer muito. Ele perguntou, quem então é a pessoa que eu abençoei? Ele sabia que era o Jacó. Por que ele começou a tremer? Sabe por quê? Porque ele não estava com raiva do Jacó, ele não estava, sabe? Na verdade, caiu a ficha dele, ele percebeu o seguinte, a vontade de Deus se cumpriu. Ele está arrependido do que ele fez. Tanto é que aí o Esaú fala assim, pai, me dá alguma bênção, né? Tipo, beleza, tipo, você abençoou ele, mas me abençoa também. E ele fala, não filho, eu não tenho nenhuma bênção para você. Ou seja, naquela hora ele resolve obedecer a Deus e falar, não, é o Jacó mesmo, entendeu? Porque ele está arrependido do que ele fez. Só que isso deixou Esaú com muita raiva do irmão dele. E o que ele faz? Ele promete que ele vai matar o irmão dele. O irmão dele precisa fugir para longe. Então o irmão dele vai para longe, vai para outro lugar, vai lá para o Iraque, né? Atual Iraque, sai lá de Canaã, vai para Iraque, e aí ele faz a vida dele lá. Ele se casa, tem uma família muito grande, tem uma grande riqueza, só que aí chega uma hora que ele resolve voltar para casa. E é esse momento que a gente leu aqui. Só que por quê? Ele sabe que a hora que ele voltasse, ele ia ter que encarar quem? O irmão dele que queria matar ele. E aí ele está com muito medo, né, desse encontro, porque parece que ele passou a vida toda lutando com esse irmão. Pelo menos a sombra do irmão perseguia ele, aquilo que ele tinha feito para o irmão perseguia ele. E aí esse momento o texto que a gente leu então, que ele volta para encarar o irmão dele, tá? Mas o que eu queria que você entendesse é o seguinte, quem é Esaú para Jacó? Pensa comigo um minuto, quem é Esaú para Jacó? O que Esaú representa para Jacó? Para Jacó, Esaú, irmão dele, é um obstáculo que impediu ele a vida toda de cumprir o destino dele. Esaú é um peso que não permitiu que ele prosperasse enquanto o irmão estava junto. Esaú é alguém que despertava o pior nele, pelo menos na percepção dele. Por quê? Jacó pensava assim, poxa, por causa do meu irmão, eu sou obrigado a mentir, sou obrigado a enganar, sou obrigado, sabe, a trapacear para poder ter aquilo que Deus prometeu para mim. Então, para o Jacó, o Esaú é o cara que desperta o que ele tem de pior, né? Ou seja, é o cara que ele lutou a vida toda.
E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte: quem é o Esaú da tua vida? Quem é o Esaú para você? Porque com certeza tem uma pessoa, uma situação, um fato que você enxerga como se fosse um oponente, alguém que atrapalha a tua história, alguém que te causa problema. Às vezes é muito consciente. A gente pensa que é consciente, na verdade, né? Às vezes a gente acha que é, sei lá, um chefe, um sócio que é intolerante, que é controlador. Às vezes é um colega de trabalho que é muito competitivo, que é trapaceiro, que você tem que ficar meio esperto. Às vezes é um filho, uma filha que é difícil de lidar. Às vezes é uma doença, um acidente que coloca limites na sua vida. Sabe qual é o problema? O problema é que quase sempre o oponente que é o oponente consciente, que a gente olha para ele e a gente fala, meu, esse cara é meu problema, sabe? Minha vida não vai para frente por causa dessa pessoa. Esse cara é o meu Esaú. Na verdade, quase sempre a gente está lutando com a pessoa errada. Porque o oponente consciente, ele esconde alguém que é inconsciente, na verdade. Jacó achou que a vida toda ele estava lutando contra o irmão dele, mas quando a gente lê o texto aqui, contra quem que Jacó estava lutando? Quem é a pessoa que aparece e luta com ele? Deus. Ele passou a vida toda, na verdade, lutando contra Deus e não contra o irmão dele. E esse é o nosso problema. A gente luta contra as pessoas que a gente olha assim e fala, meu, esse cara é meu problema. Mas na verdade é outra coisa, é uma coisa que está no nosso inconsciente. Às vezes um chefe, um sócio intolerante, controlador, é uma projeção nossa de um pai, uma mãe castrador demais, sabe? Muito chato, muito bravo. Às vezes um colega de trabalho competitivo, trapaceiro, é uma projeção que a gente faz de um irmão, uma irmã que ganhava mais atenção dos nossos pais. E aí a gente joga isso aí para o colega. João Francisco, onde você vai? Aonde? No banheiro? Tá bom, vai lá e volta, hein? Às vezes um filho, uma filha é difícil de lidar. Na verdade, é um aspecto da nossa própria personalidade que a gente projeta no filho. E aí o filho ele serve de espelho para mostrar aquilo que a gente não suporta na gente mesmo. E aí a gente briga com o filho. Entendeu? Porque é uma coisa que a gente não consegue lidar com a gente mesmo. Eu faço muito com esse carinha aí, esse negócio. Eu me vejo nele. E aí, às vezes eu estou brigando com ele, na verdade, eu estou brigando comigo mesmo. Às vezes, uma doença, um acidente que coloca limite na gente, e aí a gente começa a lutar com essa coisa, a gente não aceita, é o medo que a gente tem da velhice, o medo que a gente tem da morte, e aí a gente tem que lidar com, porque a gente está envelhecendo, né? Às vezes acontece um acidente, às vezes acontece alguma coisa que coloca um limite na nossa vida, e a gente tem que lidar com isso, e a gente vai ter que encarar isso, mas a gente tem medo. Com Jacó não foi diferente. Ele pensou que ele estava lutando contra o irmão, mas na verdade ele estava lutando contra o próprio Deus. Agora, como é que se dá essa luta? A luta só acontece porque Jacó fica completamente sozinho. Perceberam isso? Olha o que fala o texto lá, versículo 23. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo que era seu, mas ele ficou para trás sozinho. Aí vem um homem e lutou com ele até o dia amanhecer. Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: a luta só acontece porque ele está sozinho. Essa luta com Deus, né, com esse homem que aparece, na verdade é uma metáfora. Desde a tradição contemplativa, ela olha para esse texto, ela entende o seguinte: essa imagem, né, esse episódio da vida de Jacó, na verdade é uma metáfora para o fato de que provavelmente ele passou a noite toda orando, lutando com Deus em oração. Essa luta com Deus corpo a corpo, na verdade é o que acontece quando a gente ora a Deus, quando a gente briga com Deus. A oração nesse sentido, essa metáfora, né, da luta da oração como uma luta, nos mostra que a oração tem a ver com proximidade com Deus, perseverança. Não é aquela oraçãozinha que a gente faz, vou dizer oraçãozinha entre aspas, tá?
Aquela oração rapidinha que a gente faz antes de comer, aquela oração que a gente começa a fazer na hora de dormir, só termina no outro dia porque a gente dormiu, aquele ritual que a gente faz aqui no culto, muitas vezes um ritual vazio, automático. Não é isso. Você lutar com Deus em oração significa que a oração que de fato transforma a gente é essa oração na qual a nossa realidade é confrontada. É quando a gente se coloca diante de Deus e Deus ele mostra para a gente a nossa história de verdade, os nossos pensamentos, as nossas intenções, as coisas que a gente carrega aqui dentro que a gente não costuma botar para fora, porque a gente se distrai com muitas coisas. Ele precisou ficar sozinho com Deus para poder ser confrontado com os fantasmas deles, com os traumas dele, a culpa que ele carregava do irmão dele, de tudo que ele fez para o irmão e para o pai dele. Tem um cara chamado Charles Swindoll que ele fala o seguinte, ó: na solitude ocorrem lutas de que ninguém mais fica sabendo. Batalhas profundas são travadas nos momentos em que se está só. Deus, que sonda os nossos mais profundos pensamentos nos períodos em que estamos em solitude, abre os nossos olhos para coisas que necessitam de atenção. São nesses momentos que Ele nos faz consciente daquelas coisas que tentamos esconder dos outros. Então a gente só luta com Deus quando a gente está sozinho com Ele. Aí Ele mostra coisas que a gente está escondendo. Aí a segunda coisa da luta, o golpe na coxa. Olha só, quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. A palavra hebraica aqui para coxa significa literalmente a parte firme do homem, a estrutura do homem. Ou seja, é bem simbólico isso, né? Deus deslocou o ponto de apoio de Jacó. Deus deslocou aquilo que estruturava a vida dele, entendeu? É como se Deus ele falasse assim para Jacó: tudo aquilo que você baseou tua vida, eu estou tirando do lugar, entendeu? Eu estou tocando nesse. E assim, essa tradução fala que ele deu um golpe, né? Mas a tradução fala assim que na verdade fala assim: ele tocou a coxa. Não foi um golpe tipo, sabe, um karatê, manja, tipo, né, que bateu. Não, ele tocou a coxa e ela ficou fora do lugar. É como se Deus falasse assim para Jacó: olha, tudo que definiu tua vida até hoje, tudo que você baseou tua existência, tudo aquilo que as pessoas falaram de você e o teu modo de viver comprovou que elas estavam certas, eu estou pegando tudo isso daí, eu estou tirando, eu estou removendo essas coisas. Não vai ser mais isso que vai definir tua vida. A partir de agora, você vai ser outra pessoa. Eu estou movendo a tua estrutura do lugar. Ô Rafa, você que é fisioterapeuta, dói muito deslocar a coxa? Deve doer, né? Deve doer absurdamente. Porque para colocar no lugar deve doer pra caramba, né? Então, sempre quando Deus toca a gente, Ele move, Ele vai tocar numa coisa que dói na gente, para fazer a gente, sabe assim, parar. Porque ali acabou a luta, né? Ali acabou a luta, tipo, parou tudo. Só que Jacó não desistiu, ele continuou agarrado no cara. Ele falou: não vou te largar até que você me abençoe. Nessa hora ele percebeu com quem que ele estava lutando. Porque até então, tipo, eram dois caras lutando. Parecia que era de igual para igual. De repente, Deus cata e toca na coxa dele. Aí ele percebeu que o cara era muito mais poderoso do que ele, muito mais forte do que ele. E aí ele fala assim: eu quero saber teu nome também. Só que aí Deus fala assim para ele: por que você pergunta o meu nome? É tipo, mano, você ainda quer saber mesmo quem eu sou? E aí, qual que era o lance? Lembra? O dia estava amanhecendo. Qual que era o lance do dia amanhecendo? Se o dia amanhecesse, ele ia ver Deus face a face. Por isso que a gente lê o texto de Moisés, porque vocês percebem? É a mesma coisa. Moisés pede para ver a glória de Deus, para ver quem Deus é. Deus fala assim: cara, ninguém consegue ver meu rosto e continuar vivo. Entendeu? Por isso que também, assim, o cara acaba com a luta antes do dia amanhecer. Porque é impossível você ver Deus na plenitude dele e continuar vivo. E é por isso que ele fica assustado. Ele fala assim: caramba, vi Deus face a face
e eu ainda estou vivo. Entendeu? E aí o último ponto é o seguinte: como é que Deus muda a vida dele? Deus pergunta o nome dele. Então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo. Não solte enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: como você se chama? Jacó, respondeu ele. Lembra que eu falei? O nome revelava o quê? O destino da pessoa, a identidade da pessoa. Quando Deus pede para Jacó: qual é o teu nome? O que Deus está querendo de Jacó? Uma confissão. Quem é você? O que você diz de você mesmo? Como que você se identifica? É isso que Deus está perguntando para ele. E aí quando Jacó fala assim: olha, eu sou Jacó, o que Jacó está falando? Eu sou o trapaceiro, eu sou o enganador, eu sou o cara que enganou meu pai, meu irmão, eu sou o cara que passou a vida toda, sabe, enganando as pessoas. Eu sou esse cara que ninguém pode confiar. Então essa confissão é como se Jacó falasse assim: olha, eu sou esse cara que quis ser melhor do que o meu irmão, por isso eu passei a perna nele. Eu sou esse cara que se casou com a menina mais bonita que encontrou, para poder ser alguém. Eu sou esse cara que construiu uma grande riqueza para mostrar para os outros que eu sou melhor do que os outros. Mas eu sei que tudo isso é vazio. Toda essa aparência de sucesso, de poder, é só para mascarar esse cara que eu sou. Eu estou querendo enganar todo mundo. Só que Jacó percebeu que não dava para enganar Deus. Então ele fala: cara, eu sou isso, isso é o que eu sou. Eu sou esse maltrapilho. O Ed Renekiewicz fala assim, no livro Vivendo com Propósitos: Deus é o único que nos vê como realmente somos, em nossa intimidade mais profunda, e portanto conhece-nos de verdade. Uma vez sabedor de nossa real identidade, recusa-se a relacionar-se com o nosso falso eu, ainda que o nosso falso eu pareça a nós mesmos o eu verdadeiro. Por essa razão, olha só, a primeira coisa que Deus faz quando buscamos é nos desmascarar, mostrar para nós quem de fato somos, de modo que podemos vir a ser o que devemos ser. Jacó só pôde mudar quando ele falou: isso é o que eu sou. Aí Deus teve espaço para poder mexer na vida dele. Então revelar o nome, quando Jacó revela o nome, ele mostra para o oponente dele o segredo dele. Ele se rende. Vocês entenderam? Jacó se rendeu a Deus. Ele falou assim: é isso que eu sou, né? Não estou mais querendo enganar ninguém. Agora, sabe o que é mais incrível nessa história? É que aquele que se rende é o vencedor. O próprio oponente fala isso, Deus fala isso. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó, você lutou com Deus e com os homens e venceu. Eu pergunto para vocês: como é que é possível um homem vencer Deus? Pensou nisso? E detalhe, o texto fala assim, que o homem viu que não podia vencer ele. Pensa nisso um minuto. Como é que é possível um homem vencer Deus? Deus fala que não pode vencer um homem. Como que isso acontece? É só por causa da graça de Deus. Sabe por quê? Sabe por que Deus não podia vencer Jacó? Se ele vencesse Jacó, ele ia ganhar a luta, mas ele ia perder Jacó. Ele ia ganhar a luta, mas ele ia destruir Jacó. Se ele só tocou na coxa de Jacó, acabou tudo. Imagina se Deus vem com a força dele, ele ia trucidar Jacó. Então Deus se limita, Deus perde a luta para poder ganhar Jacó. Posso falar? É isso que Jesus faz com a gente. Jesus, quando veio para esse mundo, ele não veio em poder, ele veio em fraqueza. Ele se limitou. Tanto é que todo mundo esperava um Messias forte, poderoso, que liderasse o exército na batalha, e Jesus não foi nada disso. E na verdade, quando prendem Jesus lá no Getsêmani, Pedro corta a orelha, né, do soldado romano, e aí Jesus vira para Pedro e fala assim: viu, guarda a espada, quem quiser viver pela espada vai morrer pela espada. E ele fala assim:
Você não sabe que se eu pedisse ajuda do meu Pai, Ele me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos, 12 legiões de anjos. Mas nesse caso, como poderia se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem que é preciso acontecer? Pensa um minuto, se Jesus viesse com um poder avassalador de 12 exércitos de anjos junto com Ele, na hora que os caras estão prendendo Ele, o que ia acontecer? Ele ia trucidar todo mundo, mas Ele ia perder a guerra. Porque o grande trunfo de Jesus foi perdoar os inimigos dele quando ele estava morrendo. Jesus perde para poder ganhar a gente. Ele perde para poder ganhar a gente com o amor dele. No Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, o C.S. Lewis, ele fala assim, ó, o demônio, o mal danado, o Screwtape, ele está dando instruções, né, pro sobrinho dele. Ele fala assim, ó, o demônio falando de Deus, tá? Abre aspas, ele fala assim: atropelar a vontade humana, o que aconteceria se ele se tornasse perceptível, mesmo no nível mais tênue e mínimo, não valeria de nada para ele, porque não pode violentá-los, pode apenas encantá-los, pois sua ideia desprezível é fazer duas coisas incompatíveis ao mesmo tempo. As criaturas, que somos nós, devem ser um com ele, sem deixarem de ser elas mesmas. Simplesmente anulá-las ou assimilá-las não servirá aos seus propósitos. Deus não vem em poder porque Ele quer que a gente se torne um com Ele, mas que ao mesmo tempo a gente não deixe de ser a gente. Foi exatamente isso que aconteceu com Jacó, não é? Jacó ganha um novo nome, ele vira Israel. Vocês sabem o que significa essa partícula El no final do nome? El é a palavra no hebraico para Deus. Todo nome que termina com El ou começa com El, tipo Elis, Eliano, né? Daniel, Samuel, Gabriel, Israel, é Deus, tem Deus no nome. Samuel, né? Deus fala, Deus chama, entendeu? Israel é aquele que luta com Deus. Então, só que a nova identidade de Jacó, ela não existe sem a antiga identidade. O novo eu não existe sem o antigo eu, né? Ou seja, Deus não anulou Jacó. Por isso que ele pediu a confissão: quem é você? A partir daquilo que você é, eu vou te tornar uma nova pessoa. Sabe o que significa? Isso significa o seguinte: Israel é a melhor versão de Jacó. Israel é aquilo que Jacó deveria ter sido desde o começo e que ele não conseguiu ser. Tinha um rabino chamado Zusia que ele falava assim: no mundo futuro, eles não vão perguntar para mim: por que você não foi Moisés? Por que você não foi Abraão? Eles vão perguntar o seguinte: por que você não foi Esdras? Por que você não foi o Abacuque? Por que você não foi a Poliana? Por que você não foi a Pérola? É isso que eles vão perguntar para a gente. Porque a gente não tem que ser outra pessoa, a gente tem que ser a gente mesmo, transformado por Deus. É igual Kung Fu Panda 3, né, filho? O que o Kung Fu Panda 3 tem que fazer? Ele vira o mestre, né, no Kung Fu Panda 3. Vocês já viram o Kung Fu Panda 3? Não, vou emprestar o João Francisco e a Olivia e vocês assistem. É o seguinte: ele vira o mestre, ele tem que ensinar Kung Fu, só que ele percebe que ele não sabe ensinar Kung Fu. Por quê? Porque ele está querendo que os alunos, que os discípulos, se tornem iguais a ele, que eles façam o que ele faz. No final do filme ele se liga, tipo, que o segredo do mestre do Kung Fu é o seguinte: ele tem que ajudar o discípulo a se tornar a melhor versão dele, mas ele tem que ajudar o discípulo a se tornar ele mesmo. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Israel é a melhor versão de Jacó. Tá? Então, quando Deus muda o nome de Jacó, ele se torna aquilo que ele deveria ser. Então, para você se tornar aquilo que você deve ser, eu estou acabando agora, tá, gente? O que tem que acontecer, então? Em primeiro lugar, você precisa lutar com Deus em oração, você precisa ser confrontado por Deus. E para isso você precisa ficar sozinho, solitude, tá?
Você pode até achar que teu problema é Esaú, que teu problema, sei lá, é o teu chefe, é tua mãe, teu pai, sabe, é o colega de trabalho, é a doença, é isso, é aquilo. Mas na verdade, todos nós aqui, a gente passa a vida toda brigando com Deus. E aí o lance é o seguinte: por que a gente não aceita a vontade de Deus? Por que a gente não se submete à sabedoria de Deus? Por que você não aceita o tempo de Deus? Por que você não confia na bondade de Deus? O problema nosso é esse: a gente está lutando com outras pessoas achando que a gente está lutando com Deus. Então você precisa ficar sozinho com Deus e lutar com Deus. Aí você precisa deixar que Deus toque na tua coxa, ou seja, Ele vai ter que deslocar alguma coisa em você. Ele vai ter que mexer na tua estrutura. Você vai ter que provavelmente perder alguma coisa. Jacó nunca mais andou direito. Ele passou a vida toda cocheando. Mas sabe para que serviu isso? Para lembrar quem ele era. Que tipo, cara, ele era esse cara quebrado, na verdade. Quem se permite que Deus toque na vida se torna essa pessoa que sabe que é um maltrapilho, sabe que é alguém que não é melhor do que os outros. Nós somos iguaizinhos, todo mundo. Entendeu? Então é igual aquela música do Stênio Marcius fez uma música para essa passagem. Ele fala assim, ó: já que em graça me permites que eu na força do meu braço lute e implore para que fiques, pois que venço o mais fraco. Vi teu rosto face a face, tudo em mim então renasce. Saio torto, ando de lado, mas por dentro vou curado. Então você precisa, cara, como estava falando aqui na conversa com o Rafa aqui, né? Deslocar a coxa dói. Se Deus tocar na tua coxa, Deus tocar na tua base, vai doer. Mas é exatamente nesse quebrantar-se que está a tua cura. Então, e em último lugar, você precisa confessar o teu nome. Quem é você? Você precisa se render a Deus. Para você se tornar aquilo que você deveria ser, você precisa confessar quem você é hoje. É por isso que lá em Apocalipse fala assim, olha, para o vencedor, o versículo que está ali na lousinha, eu vou dar uma pedrinha branca com um novo nome, uma nova identidade, que ninguém conhece, somente aquele que recebe. Ou seja, aquilo que Deus tem para você, só Ele conhece. Só Deus sabe o que Ele tem para você. O George MacDonald foi um escritor de histórias de ficção, que ele influenciou muito C.S. Lewis e o Tolkien. George MacDonald fala assim, ó: a entrega da pedra branca com o novo nome é a comunicação do que Deus pensa sobre o homem para o homem. O verdadeiro nome é aquele que expressa o caráter, a natureza e o significado que a pessoa carrega. Quem pode dar um nome ao homem? Quem pode dar a um homem isso, seu próprio nome? Só Deus. Pois ninguém além de Deus vê quem o homem é. É somente quando o homem se torna o seu nome que Deus lhe dá a pedra com o nome escrito, pois apenas agora ele pode entender o que o seu nome significa. Deus só mudou o nome de Israel quando ele lutou com Deus. Aí ele podia entender o que o nome dele significava: aquele que luta com Deus. Foi exatamente isso que Deus fez com Jacó, ele deu um novo nome. E aí eu pergunto para agora acabar, né? Qual será que é o novo nome que Deus tem para você? O que Deus sabe de você que ninguém conhece? O que Deus vê em você que ninguém mais sabe? Só Ele sabe, isso é um segredo, isso é um mistério que Deus só revela para aqueles que vencem. Então eu queria acabar com isso. Persevere, lute, insista com Deus, se renda a Deus. Agarre-se a Deus e não solte Ele até que Ele mude tua vida. Implore a Deus por um novo nome, uma nova identidade, um novo norte para a tua vida, uma nova sorte. Porque nessa luta quem vence é sempre o mais fraco. E eu sei que é muito difícil a gente fazer isso durante a semana. Por isso que eu inverti, coloquei o louvor agora. Porque eu queria te dar a chance de você fazer isso agora. A gente vai cantar algumas músicas que falam disso. Músicas que falam de você se entregar a Deus, de você se render a Deus, para você ter esse tempo, pelo menos no começo da semana agora. Faz isso agora, ora, enquanto a gente está cantando, canta com a gente, ora, vai orando, vai pedindo para Deus, Deus, muda a minha sorte, me dá um novo norte, me dá uma nova vida, muda quem eu sou.